qualquer negócio, você tem que se identificar com o ramo. No caso de educação, eu falo que você tem que amar. Negócio, a gente sempre escolhe para realizar um trabalho. A minha missão é essa: mostrar para os empresários, o pequeno, médio e grande empresa, o quanto que a importação pode impactar a empresa positivamente. Você só fica 12 horas no negócio por dia se você amar. Então não se pode perder oportunidade de conversar, de escutar quem idealizou o negócio, quem sabe do negócio. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso querido podcast Eu Empreendedor. Você que está aqui nos ouvindo sabe já como funciona esse podcast, porque eu trago aqui pessoas que estão empreendendo e que têm uma trajetória já de empreendimento que, olha, tem muito que aprender com essa turma. Você que está aqui nos ouvindo, pega aí seu papel, sua caneta, seu tablet, seu celular, o que você quiser, mas não deixa de anotar e não deixa de fazer um plano de ação, porque tem muita coisa valiosa que a Adriana vai compartilhar aqui com a gente. E se você está pensando em franquia, é com a Adriana que você vai aprender, viu? Melhor do que eu apresentar a Adriana, eu vou passar para ela poder se apresentar e falar um pouquinho mais para nós da trajetória de franqueada que ela já teve, não somente com a Asia Source Brasil, que ela vai falar para nós, que é a atual franquia dela, mas com outras que ela teve uma trajetória mais de 28 anos. É isso, né, Adriana? Isso. Como é que foi isso, né? Pode se apresentar, fica à vontade e vamos conversando. Então, eu empreendo desde 28 anos de idade, eu não importo falar a minha idade, eu tenho 61, né? E a minha primeira franquia foi na Rede Wizard, eu fiquei na Rede Wizard 28 anos, né? Wizard de inglês, né? O Wizard, né? Sim. Quando eu comecei na Rede Wizard, a rede não era o que ela é hoje, né? Ela era administrada pelo Carlos Wizard, né? E depois eles vendeu para o grupo Pearson, né? E eu aprendi muita coisa com o Carlos Wizard, né? Ele é um grande empreendedor e foi realmente um mestre para mim. E também eu e meu marido, nós tivemos empresa sem ser franquia, uma empresa que nós iniciamos do zero, né? Lá na cidade de Igarapé, chama Terra Santa, né? É uma empresa que ficou conosco por 20 anos. Né? Isso foi antes da franquia? Foi junto. Foi junto com a franquia? Foi junto com a franquia. Que legal. Foi junto com a franquia. É uma empresa de agronegócios que existe lá até hoje com muito sucesso. Terra Santa. Terra Santa. O nome é lindo, a empresa é linda e faz um trabalho lindo. O que ela faz? Terra Santa. Agronegócios, né? Pet também, o segmento de pet, né? Insumos, ela trabalha com insumos para produtor rural. Né? E nós também tivemos uma outra empresa chamada Bioterra, né? Neste ramo também, né? Depois a gente teve assim uma mudança na nossa vida profissional, né? Teve uma necessidade de mudança, eu já estava um pouco cansada, já estava querendo assim descansar um pouco, e meu marido também. E nós moramos em Igarapé por 30 anos. E aí depois há 3 anos atrás, nós resolvemos mudar para Belo Horizonte. Houve uma necessidade familiar, né? Que a minha sogra, naquela época, estava com 100 anos, né? E meu marido precisou ajudar com os cuidados, né? E nós resolvemos mudar para Belo Horizonte. Então, nós resolvemos passar essas empresas. Eu vendi a Wizard, de Terra Santa, Bioterra, passamos e viemos para Belo Horizonte. Que legal. Né? E falando da trajetória, Adriana, lá atrás, na Wizard, né? Quando vocês resolveram abrir a primeira loja, eu chamo de loja, a primeira escola, né, da Wizard. Você tinha 28 anos, você falou, né? Eu tinha 28 anos. Quando vocês decidiram fazer isso, por que você decidiu? O que aconteceu? Qual que era a tua vontade, o teu sonho, o teu desejo que você pegou e falou assim, caramba, eu vou e vai ser uma franquia? Então, eu estudava inglês, naquela época ninguém falava muito sobre estudar inglês, né? Mas eu já estudava inglês, já tinha feito o curso, né? E eu sempre gostei muito de idiomas, né? E quando eu mudei para Igarapé, eu fiquei procurando algo para me fazer, mas a ideia não foi minha. A ideia foi de um amigo que ficou conhecendo uma
tal de Wizard que estava começando. Uhum. E me apresentou. E eu, ao analisar a metodologia, eu fiquei apaixonada pela metodologia da Wizard. E aí entramos em contato, compramos a franquia, ficou no início eu e este parceiro, sócio meu. Uhum. Só que ele era funcionário do Banco do Brasil naquela época, foi transferido e eu fiquei com a Wizard sozinha, né? E aí as coisas começaram a andar, eu comecei a tocar o negócio, a Wizard também estava começando, né? E foi indo. E assim, foi assim. Adriana, o processo de ser franqueado, né? Ele é um processo que tem que ter bastante... eu diria, tem várias coisas quando a gente é franqueado que a gente tem que tomar cuidado. E tem várias coisas que a gente tem que potencializar, né? Tem coisas que a gente tem que saber cuidar e saber os momentos certos. Se você fosse olhar... Falando da Wizard, né? Mas se você fosse olhar lá atrás, o que você recomendaria e que você olharia para Adriana lá com 28, com 30, né, 32 anos, com a Wizard, o que você olharia e falaria para você de insight? O que você tomaria cuidado? Você tá falando assim, tomar cuidado para adquirir uma franquia? Por exemplo, que você... O que eu posso falar para quem está interessado em adquirir uma franquia é que, como qualquer negócio, você tem que se identificar com o ramo, né? É um ramo que você tem que se identificar. Legal. No caso de educação, eu falo que você tem que amar. Amar de paixão. Né? Porque tem muitos desafios, né? A gente trabalha com várias faixas etárias, né? Criança, jovens e adultos, lida com pais de aluno, professores, né? Então eu falo assim, no caso de educação, o amor é muito importante. E o segmento é aquele que cada um se identifica melhor, né? E eu também falo muito que negócio é assim. Na minha cabeça, negócio, a gente sempre escolhe para realizar um trabalho em prol da sociedade. O resultado financeiro ele é realmente resultado de quanto você dedica, de quanto você envolve e de quanto você se dá naquele negócio. Mas ele nunca deve ser a primeira opção. Vou abrir um negócio porque eu quero esse resultado financeiro. Deve ser sempre assim. Eu quero prestar um serviço de excelente qualidade, eu me identifico com esse serviço e o financeiro virá como resultado. Ó, isso... Você tocou num ponto, Adriana, que eu acredito bastante. Quando a gente começa a empreender, eu acredito que a gente tem que olhar para pelo menos 5 Cs, que é coração, cliente, caixa, cadência e cultura. O primeiro deles não é à toa, é coração. A gente tem que empreender com o coração, com aquilo que toca a gente, com aquilo que às vezes é a nossa missão, a nossa vocação. Eu vou falar aqui até o propósito, né? Quando a gente consegue encontrar isso, é muito mais simples passar pelos obstáculos. Porque a gente não se deixa... Vai ter dificuldade, vai ter empecilho, vai ter muita gente que talvez não vai ajudar ou que vai atrapalhar, etc, etc. Mas quando a gente empreende com o coração, naquilo que nós temos coração, ultrapassar essas barreiras fica muito mais tranquilo, mais prazeroso, talvez até, fica mais simples e mais fácil. Então, começar com o coração, você falou a seguinte frase, que a gente precisa se identificar, a gente precisa amar de paixão. E aí depois os resultados vão vir. Então foi assim com você. Sim, sim. E também agora com essa nova franquia minha também Exato. Né? Depois de ter tido essas experiências, né? Eu descansei um pouco, né? Depois eu descansei um pouco. E falei assim, gente, eu agora quero ter uma franquia que vai ajudar empresários. Porque eu conheço o dia a dia do empresário. Que legal. Eu sei das dificuldades que o empresário tem, né? Então eu comecei a pesquisar sobre uma franquia que ajude empresários. E cheguei na Asia Source, porque atualmente o meu propósito é ajudar os empresários.
e de preferência a reduzir seus custos, né? Ajudar os empresários a reduzir seus custos. E este também é o propósito da Ásia. O que a Ásia faz? Né? Qual que é a então, nós trabalhamos com importação e exportação, né? Nós somos a maior gestora de importação e exportação do Brasil e nós fazemos desde a pesquisa do fornecedor até a entrega na empresa do cliente, né? Então, a empresa tem uma demanda de importar, né? Quer importar. Às vezes o empresário fica assim, eu acho que importar compensa, né? Eu acho que importar ajuda a reduzir custos, né? Então, o que nós fazemos? Nós fazemos um estudo, né? O empresário quer fazer uma importação de determinado produto, nós fazemos o estudo. E como que é esse estudo nosso? Esse estudo nosso é assim, a gente faz uma pesquisa de fornecedor. Nosso foco é o mercado chinês, mas nem sempre a China tem o melhor preço, o melhor custo-benefício, o melhor produto. Então, a gente faz uma pesquisa de fornecedor e encontra onde que tem o melhor fornecedor daquela mercadoria. Em geral, desculpa, em geral, Adriana, os clientes que chegam até vocês hoje, eu imagino que deve ser variado o tipo de importação, mas em geral, só para o pessoal ter uma noção do que... vários nichos, né? A gente tem clientes de autopeça, pet, né? A gente importa pneus também, né? São vários os nichos. Máquinas para a indústria, né? Às vezes a indústria tem uma planta inteira para ser substituída. Nós fazemos todo o estudo das máquinas, né? Então, assim, bem variado. O segmento é muito variado. Depende do que a empresa... da demanda que a empresa tem. Nós fazemos essa pesquisa de fornecedor, onde que a gente analisa o fornecedor que tem melhor qualidade. Encontramos esse fornecedor, nós vamos fazer a homologação deste fornecedor. Essa homologação, ela é feita assim. Nós temos que verificar, né, se a empresa é idônea, se for na China, se ela tá seguindo os requisitos, as leis trabalhistas, as leis ambientais, se ela tem alguma pendência financeira, né, se ela já teve algum problema com a qualidade do produto dela, né? Então, tudo isso nós fazemos, né? Nós temos escritório em Nimo, na China, né? Onde que nós temos uma equipe que vai até esta empresa fazer toda a verificação. Depois que nós fizemos essa verificação, nós vamos fazer a estimativa de custos, né? Então, nós vamos fazer uma negociação onde que o nosso cliente já informou para a gente anteriormente, né? Quando ele fecha negócio conosco, a gente faz algumas perguntas para ele. Qual que é o valor que ele compra no mercado, né? Nacional, né? Então, a gente já tem esses dados do cliente. Então, quando eu vou negociar para esse cliente meu lá na China ou qualquer outro país que eu encontrei essa mercadoria, eu já sei o preço que ele compra. Então, eu vou tentar e fazer o possível para conseguir um preço bem melhor para ele. Né? Legal. Uma vez que eu fiz essa estimativa de custo, né? Que eu cheguei nessa estimativa de custo e que eu vi que o preço tá bacana e tudo, né? Nós vamos fazer a gestão da importação dele. Né? Antes nós vamos apresentar para ele o projeto que nós fizemos, né? Porque nós temos que fazer um projeto. Quando a pessoa vai importar, ela tem que ter, antes dela tomar a decisão dela de importar, ela tem que ter uma visão completa de como será essa importação. Sim, né? Sim. E essa visão nós mostramos para ela através de um estudo que a gente chama até de planejamento estratégico, né? Onde que ela vê todo quanto que vai ser o custo da importação dela, quanto que será os impostos que ela vai ter que pagar. A gente faz também um planejamento, as datas, né? Tal dia vai ter que pagar tal imposto, né? Para ela se planejar e tomar
a decisão dela, né, com base nas informações relevantes que nós passamos neste estudo. Até mesmo porque importação, Adriana, eu sou bem leigo nesse processo, me corrija se eu estiver errado. A importação, dependendo daquilo que você importa, tem tributações, inclusive de um mesmo produto, de formas diferentes. Isso. Tem uma tributação, puxa, se é um pedaço de, sei lá, se tem um plástico, então é um tipo de tributo, mas não é um plástico, aí você tem um metal pesado ou qualquer outra coisa, aí é outro tipo de, mas daí tem uma pilha dentro, então aí você tem que pagar uma outra tributação e cuidar com questões ambientais, né? Então tem todo um combinado de coisas ali, que se a pessoa que quer fazer essa importação, ela só, achei o site do chinês lá e vou importar, vou pôr no container. Na hora que chega na alfândega aqui, na aduana ali, cara, você vai perder a tua mercadoria. Então tem que fazer esse processo com conhecimento, tem que fazer certo, por causa dessa emaranhado de impostos e formas de importar. É isso, né? Isso. Inclusive, eu vou até aproveitar e vou dar até um conselho aqui, né? Boa. Porque nós temos aí sites, né? Que é o Alibaba, né? O Made in China, né? Olá. Que são sites, Muito né? bom. Eles são até B2B, né? Mas nem todas as empresas que estão ali são confiáveis. Sim. Né? Então, todo esse processo que nós da Asia Source fazemos, né? Se você teve contato com algum fornecedor chinês, né? Precisa fazer a verificação documental, Sim. né? Precisa fazer todo este trabalho que nós fazemos, né? E nós também falamos que não deve fazer pagamento adiantado, nem de $10, nem de $100 e nem de $1.000, antes de ter certeza, né, de que aquele fornecedor realmente é confiável, né, para evitar surpresas desagradáveis, O pessoal né? que está nos ouvindo aí, que já pagou uns $10, $1.000, aí já tá coçando a cabeça, fala, ih, o que eu fiz? Né? Você vai comprar lá no AliExpress, ao invés, você pensa assim, não, é bem tranquilo comprar aqui. Uma unidade, acha que comprar, né, uma unidade é a mesma coisa que você comprar 1.000 unidades. Não é. Né? Dependendo do produto, se você troca a quantidade, né, e o volume, você tem taxações diferentes, você tem necessidades diferentes. Então, é para isso que a Asia Source está aqui. Isso. Nós temos que Legal. verificar a NCM do produto, né? Legal. Todo o nosso estudo é feito. E lá na Ásia nós temos, né, também a nossa empresa é dividida, né? A área de compras, né? A área que faz essa verificação documental, né? Com a franqueada aqui de BH, né, tua, Sim. hoje vocês são em quantas pessoas, mais ou menos? Então, BH hoje tem 2 franqueados. Tem 2. 2 franqueados, tá? Quando eu fui comprar a Asia Source, eu até, assim, fiquei surpresa, porque a Ásia me dá Belo Horizonte, né? Que é um mercado grande, né? É um mercado exigente, né? Mas a Ásia falou, exatamente pela minha experiência em franquias, né? Ela achou pertinente, né, que eu representasse, né, com muito orgulho a Asia Source Brasil aqui em Belo Horizonte, Legal. né? E a pessoa que faz essa importação junto com você, junto com a Ásia aqui em Belo Horizonte, você faz todo o processo para entregar aqui em BH. Então eu compro, falando de importação, eu compro do estudo que vocês apontarem, né? E dão tudo certo, entrega em BH. Ou seja, eu não vou me preocupar com as outras coisas, porque vai estar tudo certinho para entregar no endereço que eu determinar. É isso. Exatamente. Olha isso. Que maravilha. Nós fazemos... Até vontade de fazer importação. Nós fazemos desde a pesquisa do fornecedor até a entrega na empresa do cliente. O cliente só tem que fazer o pedido conosco, né? Tá. Exatamente, a Asia Source, ela nasceu exatamente porque o Luiz, nosso CEO, já tinha uma experiência grande trabalhando com importação, né? E ele foi um visionário, ele viu, né, que realmente a dificuldade dos clientes em importar, né, principalmente na gestão da importação, que hoje em dia um empresário, ele é muito ocupado, né, para fazer gestão da importação dele, né? Ele não tem tempo, né? E eu tô mesmo com vender, né? Isso, para ele, se ele for cuidar da importação dele, ele vai ter que largar a empresa dele. Sim. Né? Então a Ásia faz todo esse processo, né, com cuidado, né, com critério,
empresário, né? E também para facilitar para o empresário, né? Hoje você falou que tem alguns clientes que inclusive quiseram renovar, né, toda a planta da Fabril que eles têm, legal. E nesse caso, essa empresa ela vai usar vai fazer uma importação para ela mesma utilizar as peças. Sim. Mas vocês também fazem importação para revenda. Então, igual você falou de pneu. Então, eu posso comprar pneu, eu tenho, sei lá, a minha loja de pneus, eu compro pneus e eu vendo. Sim, isso. Isso também é possível. Sim, a empresa pode fazer uma importação para ela mesma, ou então ela pode fazer uma importação para revenda, né? Legal. Eu até dou conselho para clientes meus, né? Que às vezes você faz uma compra para a sua empresa, né? E de repente o preço tá tão interessante que você conseguiu lá na China, né? Que de repente você pode se tornar um revendedor. Sim. É mais um negócio que apareceu. Pois é. Né? Então eu falo hoje, sabe, que a minha missão é essa. Assim, mostrar para os empresários, o pequeno, médio e grande empresa, o quanto que a importação pode impactar a empresa positivamente. Sim. Tá? Mas nós não podemos ficar assim achando que é importação. Nós temos que fazer o estudo, nós temos que ver essa importação toda no papel, né? Pra gente tomar a decisão. Fazer certinho. Adriana, você comentou agora há pouco que você estava com a franquia da Wizard, e aí depois de um tempo você falou, vou dar um tempo, e aí depois você foi buscar, né, um novo empreendimento. Eu tô curioso aqui, eu tô louco para te perguntar quanto tempo que você ficou entre uma empresa e outra, mais ou menos. Como assim? Eu fiquei com a Wizard de 28 anos. Isso, e aí você vendeu ela? Aí eu vendi a Wizard por motivo de cansaço também, né? Que eu já estava assim, um pouco desmotivada, porque muitos anos mexendo com a mesma coisa. Eu estava querendo assim, novos ares, novos mercados, conhecer novas coisas, né? Eu fiquei 28 anos com a Wizard, né? E depois eu descansei 2 anos. 2 anos? E aí, eu fiquei 2 anos descansando. Descansou 2 anos, olha só. Mas assim, não, é porque assim, rapaz, foi rápido. Durante esse período que eu fiquei na Wizard, assim, eu me dediquei muito e assim, esses 2 anos que eu fiquei sem trabalhar, assim, eu fiquei assim, dedicando mais à minha família, apesar de que minha família já é criada, né? Mas eu fiquei assim, à disposição deles, que é uma coisa assim, que eu nunca estava, né, quando eu estava com a Wizard. Então eu fiquei à disposição de, precisava, não, hoje não vai dar para fazer almoço, então eu vou ir fazer almoço. Eu fiquei fazendo essas coisas de dona de casa que era um sonho meu, sabe? De ser assim, de estar totalmente disponível para os meus familiares. Depois de 28, eu fiquei curioso para isso, sabe por quê? Porque normalmente quem empreende fala assim, que tem um negócio ali que coça, né? Que você empreendeu, você tá ali, você coça, parece que você precisa achar um novo negócio para fazer, né? E aí você ficou durante esse período e logo depois você pesquisou e encontrou a Asia Source. Sim. Como, né, que você fez para encontrar uma franquia e quais foram os pontos que você levou em consideração e finalmente escolheu a Asia Source, né? Se você nesse processo de escolha de franquia, você já sabia como lidar. Nesse processo de escolha, quais foram os critérios e aquilo que foi importante para você para escolher uma nova franquia? Então, os valores da franquia tinham que bater com os meus. Valores pessoais, se diz. Os valores pessoais, né? Conhecer como que a empresa é conduzida, né? Nesse quesito importação e exportação, tem que ser uma empresa super séria, né? Porque o investimento do cliente às vezes é alto, né? Tem que ter uma empresa muito transparente na informação, né? Porque muitas vezes a gente está trabalhando com uma pessoa, com uma empresa que nunca importou. Então ela não sabe nada sobre importação. A gente tem muita informação para passar e tem assim que ter muita clareza, dar muita clareza para a empresa, né? Do que é importação, né? Mostrar para ela que ela pode se programar. Às vezes ela não
tá nesse momento preparada para importar, mas mostrar para ela que ela pode se preparar no futuro, né? Ou às vezes tem uma empresa que já está preparada, mas está em dúvida se toma decisão ou não, né? Sim. E hoje, assim, uma das grandes qualidades, se eu falo qualidade pessoal minha, é que eu tenho tempo hoje, né? Então, quando eu vou visitar um empresário, quando eu vou conversar com o empresário, eu não tô com pressa. Tá? Eu posso ficar ali a manhã toda conversando sobre importação e eu amo também o que eu faço. Então, para mim, é um prazer, sabe? Falar sobre importação e o quanto que isso pode impactar a empresa, a vida das pessoas que tomam essa decisão. Sim. Então, pelo que você comentou, uma das coisas mais importantes para você quando você for escolher uma franquia era que os valores pessoais, né? Os valores, eles fossem compatíveis com os seus valores, né? Sim. Muito bom. Pô, ainda se falando... Até porque quando a gente está trabalhando assim na área de vendas, né? Tem uma empresa, eu falo assim, que tem a Asia Source, mas tem a Adriana. Sim. Então, quem vai na empresa fechar negócios, apresentar a Asia Source, sou eu. Sim. Né? É importante que o valor seja compatível, porque senão, falando de importação, você falou, né, que tem que ter... É uma coisa séria. Imagina você vai importar um negócio e aparece na Operação Fronteira. Sabe, tá ligado? Aquela série lá que tem a Polícia Federal e o pessoal tá importando o negócio e tá tudo bagunçado. Então é importante não aparecer se você quer importar e não quer aparecer na Operação Fronteira, conversa com a Adriana da Asia Source pra fazer direitinho o negócio, né? Importante isso. Muito bom. E aí, você... Faz quanto tempo que tá com a Asia Source? Então, eu tenho um ano que eu tô com a Asia Source em BH, né? A franquia dá todo o suporte, né? Todo o suporte pra gente. É importante que, assim, eu sou o comercial da Ásia, né? Então, eu visito e falo sobre a importação, né? E quando a empresa quer importar, aí depois tem os passos. Ela tem uma reunião que a gente chama de reunião de onboarding, onde que ela vai ter uma reunião com nossa especialista em importação, onde será esclarecido todas as dúvidas que a pessoa tem com relação, né? Esse pessoal aqui em BH? Ou Não, é tudo vídeo, né? Tá, a Asia Source, ela está em Joinville, Santa Catarina. Que legal. Né? Então, nossa equipe está lá. Né? Então, nós temos todo esse suporte, né? Dá todo o suporte com o cliente, né? Sobre os passos, né? Todo tipo de informação que a pessoa precisar, nós damos. Entendi. Né? E como que pra você, né? Como que você faz hoje vamos lá. Você encontrou a franqueadora que você gostaria, viu que esses valores, né, eles bateram, então você começou a dar próximos passos, pensando, né, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, quando você estava procurando, você encontrou. E para quem está começando até a ser franqueado, depois que você encontrou, que deu um match desses valores, o que a pessoa tem que fazer? Quais são os próximos passos para quem está indo montar uma franquia como franqueado? Sim, olha, eu vou falar da Asia Source. Assim, tem que passar por uma entrevista, né? Onde, isso é normal. Isso é normal, mas Entendi. Assim, uma das coisas que me chamou a atenção da Asia Source também foi o critério na escolha do franqueado. Né? Isso é muito importante, sabe? Porque assim, trabalhar por conta própria, você está entrando numa franquia, mas é assim, a franquia, ela te dá processos para você seguir e você tem que seguir esses processos. Por que é importante seguir esses processos? Porque são processos que já foram testados, eles funcionam, eles te dão garantia de sucesso no negócio, né? Então, assim, eles são muito criteriosos na escolha do franqueado. Isso me deu uma segurança, né? Um passo importante de quem compra uma franquia
É a dedicação, né, gente? O negócio, quando tá começando, franquia ou não, né? Você tem que entrar de corpo e alma, né? E quando eu falo entrar de corpo e alma, se você tiver que ficar 12 horas por dia ali naquele negócio, você tem que ficar. Sim, né? Você tá implantando um negócio, você tá aprendendo um negócio, né? Sim. Na Asia Source também nós temos a universidade corporativa, onde que você pode fazer N vídeos sobre importação, né? Então, assim, essa dedicação, né? E essa dedicação para você num negócio, você só fica 12 horas num negócio por dia se você amar. Senão você não fica. Exato. Né? Se você tiver propósito, né? Então, vamos lá. Primeiro, a franqueadora, ela compartilha com você processos. Sim. E a gente tem que seguir esses processos, né? Tem que seguir esses processos. O que acontece com os franqueados que não seguem os processos e começam a inventar um monte de coisa? Olha, assim, como tem pouco tempo que eu tô na Asia Source, eu não sei o que acontece com os da Asia Source, mas os da Wizard que não seguiram os processos, eles não deram certo. Então, né? Para quem tá nos ouvindo e tá olhando uma franquia, né, e você quer ser franqueado, tá aí. Você precisa, como a própria Adriana falou, em geral, as boas franquias, elas têm processo bem definido, tem materiais de apoio, como ela comentou que tem o material educacional, né? E quem é franqueado tem que entender que já é um processo testado, que ele oferece uma garantia de sucesso, né? Se não seguir essa cartilha, é muito provável que as coisas não saiam tão bem, né? Então, Sim. Tem que seguir o processo ali. E dedicação. Dedicação total ao negócio, né? Se precisar ficar 12 horas, 13 horas, né? Se ficar bastante tempo, tem que se dedicar. E só vai conseguir se dedicar e superar os obstáculos quando a gente tem o coração no negócio, né? Sim. Contar pra você, Adriana, que eu passei por um processo bem legal, que foi com uma amiga, com um casal de amigos. Eles tinham uma rede, isso em Curitiba, eles tinham uma rede de lojas de semijoias. E eles tinham uma rede, eles já estavam na época, pelo que eu me recordo, mais ou menos umas 10 lojas. E eles tinham um sonho, né? Eles queriam muito franquear essas lojas. Eram lojas lindas, né? Era sensacional. O negócio, imagine, 10 lojas, né? Já era um negócio de sucesso, pô. Assim, E aí eles queriam franquear. E aí, só que para poder franquear, é caro construir uma franquia. Sim. E além de ser caro, você tem que validar muitas coisas que você faz. Sim. Porque às vezes você, como franqueador, tem coisas que você tá fazendo ali, né? Mas quando você quer transformar a sua empresa em uma franquia, você, além de vender o seu produto, você tem que vender para outros empreendedores. Então você meio que tem dois produtos, que é um produto do produto final e o produto empresa que você está franqueando. Então você tem que saber lidar com isso. E aí eles queriam tinham, né, a vontade de ter uma loja que ela fosse piloto e queriam encontrar, se a oportunidade deixasse, encontrar alguém que fosse, vamos dizer assim, não vou falar doido, mas alguém que quisesse encarar esse desafio de ter essa franquia piloto. E eu fui lá. Que bacana. Então eu comecei esse processo de fazer uma franquia, uma loja piloto junto com eles. Nós fizemos esse projeto, foi muito legal, porque olha, falar pra você, Adriana, eu sempre empreendi na área de tecnologia. E quando eu comecei a empreender na parte de loja física, né, que tinha varejo, nossa, eu aprendi demais, tanta coisa, ouvir o cliente de uma forma diferente, lidar com o público de uma forma diferente, entender que ponto é uma coisa mega importante, que para tecnologia, às vezes é tudo remoto, né? Mas não, quando você tem uma franquia e é de um atendimento, uma prestação de serviço ou um produto que você vai vender, ponto, é um negócio que conta demais. Então, quem vai buscar uma franquia tem que olhar para processo e garantir e ter esse processo, seguir, né, os processos, ter essa dedicação. Se for loja, tem que cuidar do ponto, né? Tem que falar com o franqueador e o franqueador normalmente te ajuda a escolher o melhor ponto, né? Tem todo um estudo para você fazer para conseguir garantir isso. E escutar o franqueador, né? Eu completo também a sua fala, que assim, eu falei esses dias com o nosso CEO, o Luiz Miller.
Toda vez que o franqueador propor reunião, imersão, convenção, o franqueado tem que fazer o possível para ir. Sim. Porque encontros com o franqueador, eu falo que é beber água na fonte. Porque é quem idealizou o negócio, é quem sabe tudo sobre o negócio, né? Então não se pode perder oportunidade de conversar, de escutar quem idealizou o negócio, quem sabe do negócio. E o franqueador é aquela pessoa que errou e descobriu como é que faz certo. E agora ele está mostrando pra gente como que faz certo. Exatamente. Né? Então, assim, é um dos conselhos importantes que eu dou para quem quer ser franqueado, né? Sempre escutar o franqueador, né? O nosso franqueador, ele faz reunião todo dia, 30 minutos com a gente, né? A gente chama de meeting, né? Então, todo dia eu tô lá. Né? Porque às vezes ele fala coisa que a gente já sabe, mas às vezes um detalhezinho de uma coisa assim que a gente não sabia, né? Aquilo complementa, né? A informação. E às vezes naquele dia eu vou atender um cliente e às vezes aquele cliente vai falar sobre aquilo e aí eu já tô com aquela informação, né? Caramba, que legal, sensacional. Se você pudesse compartilhar com o pessoal, Adriana, para quem quiser encontrar mais sobre a Ásia, como que pode entrar em contato com você? Então, pode me procurar. BH, né? Sim, pode entrar no meu Instagram, me sigam lá no Instagram, Ásia Belo Horizonte, né? Lá vocês podem fazer contato comigo, né? Pode falar o telefone? Pode, fica à vontade. Nossa, o pessoal aqui adora. Pode falar. O meu zap é 319-8466-9862. Esse também é o zap que tá lá no Instagram. Né? E aí eu vou propor uma reunião, né? O nosso processo é o seguinte, a gente faz uma reunião que pode ser presencial ou virtual, né? Onde que eu vou explicar sobre como que é o nosso processo. Essa reunião, ela tem duração mais ou menos de 1 hora, né? Onde que a gente vai explicar todo esse processo. Porque aqui eu resumi bastante, né? Mas a gente tem essa reunião onde que a gente vai mostrar para o empresário como que será feito o estudo, o planejamento estratégico dessa importação. Tá, legal. Eu vou fazer algumas perguntas aqui como se eu fosse buscar uma importação. Então, beleza. Tem alguma limitação de produto? Por exemplo, um pneu já entendi, maquinário também, né? Coisas para pet, como você falou. Produtos odontológicos, por exemplo, produtos médicos. Também faz importação? Então, tem alguns produtos médicos, né, que a gente não faz importação. E alguns produtos requerem Anvisa. Mas mesmo assim tem que fazer estudo. Sabe? Porque é no estudo que a gente descobre. Entendi. Se precisa ou não. Se precisa ou não, né? Pra turma que é maromba, suplementos, essas coisas, entra nessa mesma... Sim, tudo que é assim com relação à área médica, né, que é alimentação e tudo, alguns requerem Anvisa, né? Legal. Não é que a Anvisa é impeditivo de importação, não. Mas se o produto não tem Anvisa, nós vamos ter que requerer, né? E leva um certo tempo para esse produto, né, ter Anvisa, tem uma taxa para pagar, né? Tudo isso a gente informa. Entendi. Legal. Então, o tipo do produto tem o estudo, né? Tem que o você estudo falou, planejamento estratégico. Tem produtos também que tem metro. Sim, perfeito. Né? Tem metro também, né? Então, no caso do pneu tem, mas a gente tem o metro, né? Perfeito. Então, assim, realmente tem que fazer o estudo pra gente descobrir, né? Legal. E com relação a valores, existe um valor mínimo, valor máximo, imagino que não, mas existe um valor mínimo para eu começar a conversa com a Ásia? Como que funciona isso? Então, até nós trabalhamos o seguinte,
a partir de 50 mil reais, a gente já faz a importação. Ok. Só que tem, assim, nós vamos lançar um curso, ele já está até pronto, mas ele ainda não está disponível para as pessoas adquirirem, não. Mas nós vamos disponibilizar ele breve, tá? Legal. Tem muitas pessoas que querem importar, às vezes a pessoa tem, assim, $3.000, que é hoje R$18.000, né? Então, neste curso, nós vamos ensinar como que a pessoa, ela mesma, faz a importação dela. Né? Quando é um valor menor de 50 mil, com valor menor, né? Entendi. Então, assim, nós vamos ensinar como que ela faz, que a própria pessoa pode fazer a importação dela, sabe? Neste curso nós vamos ensinar. Então, fiquem atentos, porque nós vamos lançar. Legal, né? legal. Agora, é importante fazer o estudo. Também tem linhas de crédito, né? Que a pessoa pode conseguir. O Banco do Brasil tem, né? O Finimp, que é financiamento para importação, né? Então, gente, tem muita coisa de falar para falar sobre importação para o empresário, né? E ele precisa estar, assim, disposto a ouvir, né? Mesmo que não seja agora que ele vai importar, mas ele pode ouvir agora. E uma curiosidade, essa questão dos 50 mil é uma limitação legal? Tem uma legislação que coloca esse valor ou é mais de business mesmo? Esse é um valor que nós colocamos na Asia Source para nós. Entendi. Né? Perfeito. Outra dúvida. Então, sobre limites, beleza. E a importação de produtos que não são físicos. Por exemplo, software. Eu quero fazer uma importação de um produto de software que vem de fora. Também trabalho com esse tipo de importação ou não? Então, alguns produtos, aqui a gente tem que ver se já não tem, assim, no Brasil, loja especializada vendendo esse produto, né? Vamos supor o caso de celular. O celular, a gente não faz importação de celular, porque já tem lojas que já tem, assim, tipo assim, uma reserva de mercado. Né? Ela tem que comprar dessas lojas, né? Então, tudo isso, quando a pessoa quer saber, a gente tem que pesquisar. Né, se pode ser importado esse produto. Também, se, assim, quando a gente descobre isso e fala, esse produto não pode ser importado. Entendi. Então, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, eu quero fazer uma importação e é um valor inferior a 50 mil reais. O mais recomendado é que, claro, estude bastante, busque bastante informação e logo vai ter um curso que vai poder auxiliar nesse processo que vocês vão soltar. Sim. Mas mesmo que a pessoa não tenha 50 mil reais neste momento para importar e queira fazer o estudo, não tem problema. Tranquilo. Porque ela não tem agora, mas no futuro ela pode ter. Né? Perfeito. E ela pode procurar quem tem. Ou buscar até um financiamento. Buscar financiamento bancário. Legal. Né? Ou se programar para ter no futuro, né? O importante é que ela tenha, assim, um valor na mente dela, né? Que não, eu preciso deste valor para efetuar a minha importação. Perfeito, né? Excelente. E para quem tem mais, já sabe, né? Já tem toda uma ideia, já entende que o produto vai ter um valor de importação superior a 50 mil, o mais recomendado é, claro, conversar com a Asia Source. Aqui, se for em BH no telefone que você compartilhou, pode mandar o zap mesmo, né? Sim, pode mandar o zap, ali. Sim. Inclusive, mandando o zap, vai aparecer lá a minha logo, né? Da Ásia lá. Tá, né? Legal. Aí vocês vão fazer o estudo, feito o estudo vai ter todo o direcionamento. Às vezes precisa de Inmetro, às vezes de Anvisa, às vezes talvez uma outra regulamentação, às vezes nada disso, né? Pode até ser um processo mais simples, mas o mais importante é fazer da maneira correta. Né? Sim, o importante é fazer o estudo e não ficar assim pensando, acho, né? Senão você vai aparecer na Operação Fronteira. Melhor não. Né? Entendi. Maravilha. Beleza. Adriana, você teria uma mensagem para quem está empreendendo ou buscando empreender com franquias? Você teria uma mensagem final para essa turma, para que eles pudessem já, né, por alguém que tem essa experiência que você teve de 28 anos de Wizard, agora já encontrou digamos assim, um novo empreendimento para dar esse próximo passo? Você teria uma mensagem para essa turma ficar ligado e conseguir fazer uma franquia de sucesso, ser um franqueado, né, de sucesso? Então, eu sou apaixonada por franquias, né? Então, assim, eu acho bem mais fácil ter uma franquia do que ter um negócio que não é franquia. Sim.
né? Porque eu tive os dois, né? Eu tive a Wizard, né? E tive, né, um outro negócio que não é franquia, agora tenho a Ásia, para confirmar que franquia é bem mais fácil. Por esses motivos que eu expliquei, né? É um negócio que já foi testado, né? É um negócio que alguém sabe o caminho certo e tá te ensinando. Sim. O caminho certo, né? Então, depende de você, né? Seguir aqueles passos que o franqueador está te orientando, né? E muito importante fazer os treinamentos, né? É muito importante o treinamento, né? Fazer todos os treinamentos, participar de todos os treinamentos, né? Conversar com franqueados que já têm sucesso. Sim. Né? Que eles também podem ensinar bastante. Isso é importante. Né? Então, esse é o recado que eu dou. E não tem medo, né, gente? Não tem medo, né? Tem muita franquia bacana, né? E eu acho, assim, que tem muita franquia que ensina a gente a ser empresário, né? E dá bom retorno financeiro também. Isso é ótimo, que legal. Que isso é importante, né? Com certeza. Para quem está nos ouvindo aqui é franqueador, né? Tá vendo aqui, Adriana, vai chover de oferta de franquia para você. Que a Adriana é a franqueada ideal, né? A franqueada que tem experiência, conhece do negócio, né? Segue as cartilhas, é sucesso. Que legal. Adriana, antes da gente encerrar aqui o nosso podcast, eu tenho um presente para você. Eu tenho um presente que é o livro Eu Empreendedor. Aqui, ó, que é o livro onde eu compartilho sobre justamente os 5 Cs que eu falei para você agora. Sim. Que é o livro onde tem coração, cliente, caixa, cadência e cultura, que é a mensagem que eu deixo para esses empreendedores que às vezes estão começando, né, ou querem dar um próximo passo em suas empresas, como que eles podem fazer isso. Da mesma forma que eu já fiz, que eu já mentorei, da mesma forma que eu também compartilho com todo mundo aqui no podcast e não me canso de falar, porque eu acredito que é isso que vai conseguir fazer com que esses empreendedores que você está falando, né, que você ajuda num processo de importação, às vezes eles estão precisando de uma gestão de caixa um pouquinho melhor, às vezes eles estão precisando de um treinamento para a equipe um pouquinho melhor e eles nem sabem como dar esse primeiro passo, pois aqui tem um guia para eles conseguirem avançar. Então, eu agradeço muito o presente. E para complementar que realmente o empresário tem que ler um livro por semana, né? Olha aí. Eu falo assim que a gente tem que ler um livro por semana. Esse aqui é o da próxima semana que eu vou ler, porque eu já tô lendo que já vou terminar essa semana, e esse aqui é da próxima semana. Que ótimo, eu fiquei muito feliz com esse presente. Tá? Grande prazer, Adriana. Muito obrigado por ter vindo aqui no podcast O Empreendedor. Obrigado mesmo, tá? Por disponibilizar seu tempo, compartilhar com toda essa experiência de vários anos como franqueada, também como empreendedora, né, de um negócio que não é franquia. E eu acho que para quem está aqui nos ouvindo, isso teve muito valor mesmo. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Para você que está nos ouvindo, deixa seu like, comenta aqui as principais dúvidas que você teve, os insights. Você já teve franquia? Se teve, coloca aqui embaixo as experiências legais e também aquelas experiências que talvez não foram tão bacanas, para as pessoas ficarem sabendo o que elas têm que, sabe, ter aquele tino, né? Que precisa ter aquela sensibilidade na hora de buscar uma franqueadora. E aí você vai abrir a sua empresa esperando sucesso. E aí você tem uma facilidade maior quando você aprende com os outros, não é mesmo? Deixa seu like, comenta e ativa o sininho para todo mundo receber. Até o nosso próximo podcast. Muito obrigado.